Olá, pessoas! Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês, com os senhores e com as senhoras? Vamos para mais um rolezinho de história do Brasil. Hoje, no caso, especialmente, exclusivamente, aula 36 de História do Brasil. Ainda a Primeira República, você fala, mas a Primeira República é o Game of Thrones, não acaba nunca. Daqui a pouco ela vai acabar. Daqui a pouco chega o Vargas, aí o Vargas vai dar um cabo nela. Mas a conjuntura que faz ela acabar já vai começar por aqui, né? Novos grupos, novas dinâmicas, novas atividades econômicas, tem bastante coisa acontecendo. Hoje a gente vai falar da Primeira República, das novas dinâmicas econômicas. Na aula seguinte a gente fala das novas dinâmicas, sociais. Combinados? Só retomando aqui, ó, nós estamos no recorte aí de 1889 a 1930. Você já ouviu e assistiu aqui algumas aulas de alguns governos, né? Desde os governos militares, os primeiros, né? O Deodoro com o Floriano, e aí depois o mecanismo ali da República Oligárquica. Essas oligarquias já tiveram uma treta aí, aquele lance dos acordos, né? Dos mecanismos, café com leite, política dos governadores, já tinha dado uma zoada. No governo do Venceslau Braz, agora vai voltar esse acordo café com leite, então, mas o Brasil é um pouco diferente. Então a gente vai analisar o que tem de diferente no Brasil e por que o Brasil tá ficando diferente nesse momento aqui. O objetivo de hoje é o seguinte, rapaziada, presta atenção sempre nos objetivos, tá? Normalmente é isso aqui que vai cair na prova. Essa é a habilidade e a competência que serão cobrados de vocês para resolver os exercícios, né? Hoje a gente precisa, com essa aula, conseguir reconhecer as mudanças sociais que são derivadas aí da urbanização e da industrialização. Precisamos também conseguir identificar o fluxo migratório no Sudeste, por que a galera tá vindo, o pessoal da Europa, os japoneses e tal, e estão chegando no Sudeste, né? O Sudeste está acolhendo essas pessoas e a gente vai tentar entender isso. E precisamos compreender os efeitos da Primeira Guerra Mundial. Atenção, nós não vamos falar hoje aqui nesse vídeo da Primeira Guerra Mundial em si. A gente vai falar dos efeitos dela para a nossa economia, principalmente para a nossa indústria, tá bom? Eu explico melhor lá na hora. Aí a gente tem a aula de História Geral e eu vou fazer um aprofundamento também sobre a Primeira Guerra Mundial. E aí nós precisamos também conseguir relacionar uma greve geral, cara. Você tá achando que o Brasil não faz greve? Faz greve sim. Nós tivemos uma linda, maravilhosa guerra. Também teve guerra. Uma linda e maravilhosa greve geral em 1917. Parou São Paulo, parou várias capitais do país, mais de 70 mil pessoas de braços cruzados. E eu vou contar para vocês quem começou esse rolê. E também, deixa eu ver. Relacionar essa greve com as transformações. Por que a galera tá fazendo greve? Porque muita coisa tá mudando. E aí a gente vai entender tudo isso na aula de hoje. Combinados? 3 passos ligeiros aqui pra gente dar. Ó, primeiro eu quero falar das mudanças socioeconômicas que estão rolando no Brasil. Depois eu quero falar da Primeira Guerra Mundial, mas da industrialização por conta da Primeira Guerra e não da Primeira Guerra em si. E para finalizar a gente faz uma análise sobre essa greve geral de 1917. Estão comigo? Então vamos lá. Primeiro ponto. Sobre essas mudanças que eu estou citando para vocês, se você quiser colocar na sua anotação, essa aula de hoje, o que eu estou falando, está acontecendo dentro do governo desse camarada aqui, que é o Venceslau Braz. César, quem é o Venceslau Braz? O Venceslau Braz é um político mineiro. Ele é de Itajubá. Conhece Itajubá? Cidade linda, maravilhosa. Itajubá. Proprietário de terras, obviamente, né, como os políticos dessa época eram. E o que você precisa anotar sobre o governo Venceslau Braz, você lembra que no governo anterior, ali, desde do final do Afonso Pena até quando foi o governo Hermes da Fonseca, não rolou um acordo entre Minas e São Paulo para um candidato. Tanto é que de um lado você tinha o Hermes da Fonseca, apoiado por Minas, do outro lado o Rui Barbosa, que acabou recebendo apoio de São Paulo. Então a política café com leite tinha quebrado. Lembra dessa última aula? Tinha dado ruim na política café com leite, naquele velho acordo de Minas e São Paulo. Agora os bonitinhos sentaram e fizeram o acordo de novo. Então, anota aí. No governo Venceslau Braz, ele foi eleito, esse governo é eleito,
pela política do café com leite de novo. E aí volta a funcionar aqueles mecanismos lá, tá? O governo dele é importante, é o cara que vai atravessar o período da Primeira Guerra Mundial, cara. Isso aí não é pouca coisa no mundo, não é pouca bosta, não. Bom, então nós temos um Brasil com certeza diferente. Por quê? Só para vocês terem uma ideia, 1872 é uma data importante porque é a data do nosso primeiro censo oficial. É a primeira contagem da população de forma oficial. Em 1872, o Brasil tinha um pouco menos de 10 milhões de habitantes. Tudo bem? Em 1920, data de um outro censo, a contagem mais próxima que eu tenho desse período aqui, o Brasil tem mais de 30 milhões de habitantes. Então perceba o seguinte, vamos arredondar esses números aí, porque a proclamação da República, depois aqui eu estou falando de 1914, vamos supor que a população brasileira dobrou desde o início da República até o momento que nós estamos aqui. E isso não é pouca coisa, galera. Tipo assim, uma população de um país praticamente dobrar, pô, imagina se isso acontece hoje, faz uma conta de leve aí, nós estamos com 210. Imagina, em poucas décadas aí a gente chega em 400 e tantos milhões de pessoas. 420, eu não fiz a conta porque eu não quis, não falei, não é porque eu sou de humanas. Eu sei que você pensou isso. Bom, o que acontece? Então você tem um crescimento demográfico, cara, isso ajuda a explicar muita coisa. O Brasil tá cheio de gente. Além de você ter, lógico, taxas de natalidade muito alta, vai pensando naqueles conteúdos de geografia e vai associando com história. Mas também tem, você aprendeu em geografia que tem duas formas aí da população de um país crescer. Primeiro, pelo crescimento vegetativo ou natural, né, que é a diferença de óbitos e nascimentos. Tendo mais nascimentos, a população cresce. O segundo jeito, a segunda forma de uma população crescer é chegar gente de fora, imigração. E é isso que está rolando no Brasil. Ó, desculpa aí, cortou esse pedacinho aqui, não é a gravação, não. É na minha tela aqui, na minha TV mesmo que aconteceu isso, tá? Mas dá para você ler aqui e acompanhar comigo. Tá rolando um processo de imigração. Desde quando? Cara, desde 1500, né? Mas desde o século XIX você tem um processo ali do fim da escravidão, substituição de mão de obra, e os europeus estão chegando, cara, estão chegando de bardada aí, ó. Tem lá as hospedarias em São Paulo, vem a galera da Alemanha, vem os italianos, vem o povo do Japão também, vem chinês, vem, cara, tá vindo gente de tudo quanto é lugar. E o curioso é que, assim, com algumas exceções como o sul do país, por exemplo, o lugar de mais atração para essa galera que está chegando, para os imigrantes, é o Sudeste. E aí, não necessariamente essa turma está vindo ainda para trabalhar com o café. Você já tem outras atividades que estão acontecendo também. Até porque o café ele tem os seus desdobramentos, né? O café, o capital do café, o crescimento das cidades, as novas atividades da cidade, as novas profissões da cidade, as construções, os profissionais liberais, o aparelho burocrático do Estado. O café, ele é a base da economia, mas ele tem meio que um efeito multiplicador de atividades, porque tem que fazer o saco de café, precisa fazer ferramenta, essa galera precisa comer, a galera precisa se divertir, aí tem que arrumar o sapato do cavalo, aí tem que comprar roupa, aí tem os trens, né? Os trens se movimentando, as estações, as cidades que surgem em torno das estações. Então, tipo assim, o café ele vai movimentando também outros setores da economia, né? O café ele não fica sozinho. Ixi, caiu o meu alargador da minha orelha aqui. Não tem problema, depois a gente pega. Fugiu tudo agora. Bom, voltando. Do Sudeste. Pois bem, Sudeste ainda é uma força econômica, porque o café ele se multiplica, o café tem outras paradinhas, outras atividades acontecendo. E aí, é lógico que essas atividades que eu tô falando, e tudo isso que tá acontecendo, e gente chegando, e população crescendo, cara, isso tá acontecendo na cidade. Então tá rolando um processo de urbanização. Lembrando que urbanização é um fenômeno. É quando você já tem ali índices, né, da população urbana crescendo num ritmo mais acelerado do que a população do campo. Tudo bem? Então a urbanização está rolando. Viver em cidades é um fenômeno não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Um fenômeno relacionado com o próprio desenvolvimento da indústria e tal. Então você tem novas atividades, novas profissões e principalmente novas ideias na cidade. As ideias começam a circular. A gente já falou disso aqui em outros momentos, em outras aulas de história. O ar da cidade torna o homem livre, né? Novas ideias vão sendo ventiladas.
pô, além da cidade estar crescendo, a população está crescendo, está chegando um monte de gente de fora, gente que veio da Europa, que já viu a Revolução Industrial acontecer, que já viu guerra, que já viu socialismo, que já viu anarquismo, que já viu sindicalismo, que já viu um monte de coisa lá. Essa galera tá chegando aqui e essas ideias vão efervescendo aí também na cidade, né? Só para você lembrar, tipo, é a bela época, é Belle Époque, né? A bela época. É aquele, cara, esse contexto aqui é o contexto do Titanic. O Titanic não tá no Brasil, pelo amor de Deus, não tá naufragando aqui no litoral do Sudeste, tá? Mas só pra você entender, assim, pra você visualizar, não sei também se todo mundo já assistiu o Titanic, isso aí foi sucesso na minha época. Fui 9 vezes no cinema. Cada vez eu fui com uma moça diferente. Oi, Gisele. Não, não. Não, mas eu era muito novinho. Isso foi em 98, comecei a namorar a Gisele só em 2001. Fui 9 vezes assistir o Titanic. O que isso tem a ver com a aula de hoje? Nada. Perdi a linha aqui de novo. Bom, mas só pra você entender, visualizar, é o Titanic. É o Titanic que tá rolando e tá esse clima aí, a bela época, a crença na ciência e tal. Tudo isso vai ser virado, né? Tudo isso vai virar de perna para cima quando chegar a hecatombe da Primeira Guerra Mundial. Aí a coisa vai ficar feia, isso vai bagunçar até a nossa cabeça. Em história geral a gente vai falar disso. Agora não. Gente, para finalizar o primeiro tópico aqui, cuidado, porque a urbanização ela é caótica, tá? Ela tem ali um processo de modernização, de reforma, de saneamento, né? Que favorece as elites. Lembra daquela aula de Brasil que a gente falou da reforma do Rio, revolta da vacina? Cara, você tem, assim, um benefício de um pequeno grupo, mas o povão mesmo, cara, tá vendo a cidade crescer de forma desorganizada. Essa cidade que você vê hoje aí, São Paulo, Rio, é a que está sendo formada aqui agora. Então, tipo assim, não vai, apesar das fotos aqui, que eu coloquei a Estação da Luz aqui, os comerciantes, os imigrantes, né? O viaduto do Chá, Santa Efigênia. Cara, não vai pensando que é uma mil maravilha, não. Essa urbanização ela é bem caótica. Prova disso são as doenças que tem aí. Por exemplo, né? Daqui a pouco vai ter, no final do governo dele aí, uma epidemia, né? Uma pandemia, na verdade, que é a gripe espanhola. Isso merece um outro vídeo de aprofundamento para a gente poder falar da gripe, mas só para você entender que é um crescimento caótico e meio sujinho, beleza? Então esse é o primeiro ponto. Agora, segunda questão aqui, né? Segundo tópico. A Primeira Guerra Mundial e a industrialização. Tudo isso que eu falei para vocês, a urbanização, o crescimento da população, novas atividades, novas demandas, imigrantes chegando, soma tudo isso com a industrialização. A industrialização é um processo, ela não está começando aqui agora. Você já teve uma aula que a gente falou de Barão de Mauá, até do Dom João lá atrás, depois Barão de Mauá, você tem uma modernização conservadora, agora a gente vai ter um outro surto, né? Nós vamos ter um outro fôlego industrial na história do Brasil. Só que é um processo, tá? Isso não acontece do dia para a noite, fica com isso na cabeça. Não é uma revolução industrial, galera. Deixa eu sair da frente da TV aqui, né? Não é uma revolução industrial que está acontecendo no Brasil. Você pode anotar que é um surto industrial. Por quê? Porque a nossa industrialização é uma industrialização de substituição de importação. Alguns itens, alguns produtos que a gente importava, que a gente trazia do estrangeiro, principalmente da Europa, dos Estados Unidos para cá, principalmente a Europa, alguns itens que a gente trazia da Europa para cá, agora a gente não vai trazer mais e vai começar a produzir no Brasil. E nós somos praticamente forçados a fazer isso. Por quê? Por conta da Primeira Guerra Mundial. Se você tem ali a Europa, né, que passou pelo processo da Revolução Industrial, o Reino Unido, a França, a Alemanha e tal, e os caras estão lá abastecendo o Brasil com produtos importados, né? A Inglaterra, por exemplo, era o nosso grande parceiro comercial. Agora a Europa está muito ocupada com o episódio deles lá, deles não, né? Mundial, que é a Primeira Guerra Mundial. E vocês sabem disso, quando você tem uma guerra, você tem a indústria de um país, ela se volta para a guerra, ela vira uma indústria de guerra, ela vira uma indústria bélica. Aquilo que era uma fábrica de panela vai virar uma fábrica de marmita para soldado. Aquilo que era uma fábrica de calçado para exportação vai fazer coturno para guerra. Aquilo que era uma metalurgia ali vai produzir arma, tanque, enfim, toda a força produtiva de um país é voltada para a guerra, principalmente uma guerra do tamanho da Grande Guerra, né? Até então não se falava Primeira Guerra Mundial, hoje a gente escreve Primeira Guerra Mundial, mas esse nome mesmo só vem depois que acontece a Segunda Guerra Mundial. Até então as pessoas falavam
a Grande Guerra. Pois bem, nós deixamos de importar, então, não por uma estratégia, mas por uma conjuntura internacional. Entre 1914 e 1918 está rolando a Primeira Guerra Mundial. O palco dessa guerra é a Europa, alguns lugares na África, mas principalmente no Oriente Médio e tal, mas principalmente a Europa. Então, algumas oportunidades começam a surgir no Brasil porque você tem necessidades de produtos que não estão chegando agora. E aí você tem incentivo, você tem uma janela aí que se abre para uma produção nacional. Então, nesse período aqui da Primeira Guerra Mundial, aumenta a produção de produtos industrializados nacionais. É uma oportunidade que acontece, né? E isso faz com que você tenha um desenvolvimento de uma indústria nacional. Volto a dizer, não é uma revolução industrial, mas é um surto industrial para poder dar conta da demanda e das necessidades ali daquele momento, criando novas oportunidades. E aí, algumas pessoas que tinham dinheiro de café e tal, começam a migrar os seus investimentos para também atividades industriais. Tudo bem? Vamos só lembrar que assim, não é só no Brasil que isso está acontecendo. Em momentos de guerra, como da Primeira Guerra Mundial, outros países aproveitam isso. Um exemplo, os Estados Unidos. Enquanto o palco da Primeira e da Segunda Guerra Mundial foi principalmente a Europa, os Estados Unidos incentivou muito a sua produção industrial. Do mesmo jeito que o Brasil está tendo um surto industrial aqui, sem passar por uma revolução industrial necessariamente, os Estados Unidos, cara, também tá bombando. Os caras, vocês vão ver isso em história geral, os caras estão ninja lá também, porque eles estão aproveitando essa oportunidade. A guerra não está destruindo a força produtiva deles. E aí, de repente, os caras estão abastecendo a guerra, ocupando mercados que antes eles não estavam, e pós-guerra você ainda tem um processo de reconstrução dos países que ainda vai depender dessa indústria para abastecer esses lugares. Um negócio parecido, só que numa proporção menor, está acontecendo com o Brasil nesse momento, tá bom? E deixa eu ver, aumento da produção nacional, desenvolvimento da indústria, tá, isso é um processo. Esse processo tá aí até hoje, tá? Mas aqui, no período da Primeira Guerra, você tem um surto. Você não vai falar da Primeira Guerra Mundial? Não, cara, porque assim, não é que eu não vou falar, eu vou fazer um vídeo de aprofundamento da Primeira Guerra Mundial, vou ver se eu consigo colocar um card aqui agora, ó, deixa eu marcar o tempo, ó, 17 minutos, alguma coisa, eu vou tentar pôr um card aqui para você abrir uma nova aba aí para a hora que você pudesse assistir. Por quê? Cara, quando fala da participação do Brasil na Primeira Guerra Mundial, é um negócio meio tosco, assim, a gente sempre tem muita piadinha, porque o Brasil chegou, a guerra já tinha acabado, aí foram lá, fizeram cagada, presepada, Batalha das Toninhas, de fato aconteceu a Batalha das Toninhas. Mas eu preciso de um tempo para desenvolver isso com vocês. Então eu vou fazer um vídeo de aprofundamento, porque isso não está aqui para ser analisado nessa aula, porque senão eu me atraso aqui na programação e fica assim. Aí quem quiser assistir o vídeo de aprofundamento, quiser saber sobre a participação brasileira, e eu vou acertar essa visão histórica sobre a participação brasileira. Se você assistir esse vídeo, nós vamos deixar de ser piada e você vai falar assim, pô, o Brasil foi esperto na Primeira Guerra Mundial. Então faça esse desafio, assista lá e veja se você concorda comigo. Então tem, e o de gripe espanhola também merece um vídeo. Não estou disponibilizando ele hoje, mas vamos ver um momento aí para a gente fazer um vídeo de aprofundamento também, porque senão eu enfio tudo nessa aula aqui, essa aula fica com 5 vídeos e eu me atraso todo aí na programação e o prejudicado é nós mesmo. Beleza, então o contexto é esse aqui. Tá rolando uma industrialização brasileira, a indústria brasileira está ganhando um fôlego aqui nesse momento, tá bom? Isso tem consequências, vamos lá para os desdobramentos. Terceiro e último ponto nosso aqui. Em 1917 vai acontecer uma greve geral. Vai parar tudo. Vai parar tudo. O que precisa para ter uma greve? Pensa comigo. Vai lá. O que precisa para ter uma greve? Uma coisa essencial são trabalhadores, né? Trabalhadores urbanos, empregados ali na indústria ou relacionados. A segunda condição é tipo assim, é você querer mudar alguma coisa, então tem que estar ruim. Aquilo que está bom você não reforma, não reclama. Então você tem condições ruins. Trabalhadores e condições ruins de trabalho. Precisa também de ideias, né? Ideias para falar, se a gente se organizar dá certo, a gente tem que, a gente merece melhor, vamos exigir e tal. Tem que inflamar as ideias aí. Tá? E tem também a organização do movimento. Nesse momento, o Brasil tem tudo isso. O Brasil tem esses trabalhadores, o Brasil tem péssimas condições de trabalho, sem direito nenhum. O Brasil tem ideias novas sendo ventiladas aí, e o Brasil tem uma organização de um movimento trabalhista. Então o que está rolando?
está rolando no Brasil nesse momento é meio que você quase não consegue, isso é inevitável, porque assim, no Brasil está nascendo e está se consolidando uma classe trabalhadora urbana, que são os caras que trabalham na cidade, os caras e as minas, tá? Homens e mulheres. Para com essa ideia de que a mulher entrou no mercado de trabalho nos anos 70 e 80. Já teve aula comigo, já falamos disso. Mulher pobre sempre trabalhou, desde a caverna, tá? Então, tipo assim, a classe trabalhadora urbana está se consolidando. Então, num lugar onde essa classe está se consolidando e há exploração e não tem direitos, é meio que inevitável que role um movimento por melhora, entendeu? Então o Brasil tem o seu movimento operário aqui nas primeiras décadas do século XX. Esse movimento operário conta com a participação de imigrantes importantes, porque além de ser a galera ali que está no rolê também com a mão de obra, os descendentes de imigrantes e tal, é uma turma que também vem da Europa com outro cenário na cabeça. Pô, essas lutas trabalhistas, a ideia de sindicato, greve, essas coisas, já rolou no século XIX na Europa. A industrialização está chegando aqui tardiamente, mas as ideias já foram implantadas lá. Então algumas coisas que aconteceram e deram certas lá, são trazidas para cá, principalmente por imigrantes. E aí você lembra essa mentalidade é perigosa, né? Para os empresários, para os industriais, para o governo. Lembra de uma aula agora há pouco aí que a gente assistiu que teve a lei Adolfo Gordo, que era aquela que reprimia, proibia as manifestações e deportava os imigrantes que causavam aqui? Tinha muitos, italianos principalmente muitos, né? Socialistas, anarquistas, comunistas. Pô, nós estamos em 1917, galera, é o ano da Revolução Mundial. Então, é por aí que as coisas estão indo. O mundo tá muito agitado nesse momento aqui, né? Tá acontecendo muita coisa. Tá rolando a Primeira Guerra Mundial, tá rolando a Revolução na Rússia, tem muita coisa acontecendo dentro desse bonde aí. Então, lembra quando teve a Revolução Industrial? Nós tivemos essa aula? Aí vem a Revolução Industrial, a burguesia, os proprietários do meio de produção e tal. E aí você tem uma exploração de uma nova classe que se formou, que ainda não conseguiu se proteger. Ainda não tem direitos. As pessoas não tinham direito, jornada de trabalho estabelecida, salário mínimo, previdência, auxílio maternidade, licença gestante. Cara, não tinha nada, nada disso. O Brasil vai começar a aprovar as primeiras leis trabalhistas nos anos 20, mas depois para valer mesmo só com o Vargas, nos anos 30 e 40, 1943. A consolidação de mais de 100 leis trabalhistas, né, que vocês conhecem como a consolidação da CLT. Então, olha só que doido, né? Você tem um país que está formando ali uma indústria e ao mesmo tempo uma classe trabalhadora, e o Brasil tem um agravante. Por sermos um país escravista, e fomos durante muito tempo escravista, nós guardamos uma mentalidade escravista. O patrão daqui era pior ainda, cara. O cara estava acostumado a lidar com mão de obra escrava. E isso você pode perceber até hoje aí, nesses debates trabalhistas e tal. Os caras querem que você, né, que você trabalha com a mão e come com a outra, né? Enfim, são uns... Voltando. Aí, cara, o movimento operário no Brasil ele é um movimento revolucionário. Por quê? Porque ele quer mudar a condição dos trabalhadores. Vocês vão encontrar também um termo chamado anarcossindicalismo. O anarcossindicalismo é aqui, ó. É esse movimento operário revolucionário, é esse movimento que está lutando pela melhoria da qualidade, né, do trabalho dos trabalhadores aqui, da classe operária. É um movimento apolítico, assim, não é um movimento de um partido político, por isso o anarcossindicalismo. Eles acreditavam numa negociação direta entre os trabalhadores e entre os patrões, né, os empresários, sem a mediação do Estado, não tinha necessariamente uma bandeira política, né? Embora as ideias anarquistas, socialistas e comunistas estivessem ali, lógico, como um pano de fundo. Mas isso é conhecido, então, o movimento trabalhista no Brasil, esse início de movimento trabalhista revolucionário ou anarcossindicalismo, dá na mesma, tá? Essas ideias estão sendo ventiladas e o que os caras querem, no fim das contas, é melhorar a sua condição de trabalho. Muitos anarquistas italianos envolvidos no movimento, por isso esse nome. Bom, e a greve, cara, como é que funciona? A greve é o seguinte, a greve é luta, né? A greve é legítima. Até hoje, por exemplo, em constituições sérias e democracias sérias, a greve é um direito. Uma classe trabalhista se sentindo prejudicada, ela pode se organizar e pode parar para conseguir uma negociação melhor.
tá? Desde a Revolução Industrial na Inglaterra e tal, essa ideia de ter uma classe social organizada e que possa parar junto é uma ideia legítima do movimento trabalhista. E aí, só uma curiosidade, né? Muito se fala da grande greve, né, de 1917, tiveram outros protestos, outras paralisações, mas essa de 17 travou tudo mesmo. Sabe onde que ela começou? Em São Paulo. Na Moca. Sabe quem começou essa greve? Cara, a história é muito louca, né? Porque existem histórias que não são contadas, eu sei por quê. Aliás, eu sei porque você também. Cara, as mulheres começaram a greve em São Paulo. Olha o que eu tô falando aqui, galera. Eu tô falando do nascimento do movimento trabalhista no Brasil. E tipo assim, tem uma primeira greve, que é o marco, sabe? Os trabalhadores organizados parando e falando, ó, não vamos mais trabalhar, a gente quer resolver isso aí. E aí começa essa luta, né? Para direitos trabalhistas nos anos 20, nos anos 30. Quando o Getúlio vem nos anos 30, ele vai atendendo essas pautas que estão sendo criadas aqui. Não é presidente do Getúlio, não, cara. É história, é treta, é gente dando suor, dando sangue, dando a cara a tapa. E onde que isso começa? Numa indústria têxtil, lá na Moca. 400 funcionários de uma fábrica pararam. E as mulheres? A maioria desses 400 funcionários era mulheres, né? Mulheres numa fábrica têxtil na Moca começaram a paralisação. A partir dali, outras coisas foram parando. Quando vê, tava o Brasil inteiro parado. As minas foram lá e falaram, ó, se for lutar, filho, lute como uma garota. Vai mexer com a mulher que tem filho em casa para cuidar e tem que levar a grana para dentro de casa e tem que trabalhar, tem uma vida sofrida e tal. O jeitinho brasileiro às vezes faz greve também. Beleza? Então essa greve, tipo, ela é a greve geral, né, de 1917, ela é uma grande paralisação e ela é um grande marco na luta trabalhista, no movimento trabalhista no Brasil. Pessoas morreram, o governo reprimiu esse movimento conseguiu, assim, além da repressão, da violência, prisões e mortes e tal, depois você tem várias conquistas que vão sendo aos poucos ali. Não é em 1917 que vamos resolver os problemas dos trabalhadores, aliás, não resolvemos nem até hoje. Em 2015 a gente conseguiu direito para as empregadas domésticas, imagina só. Mas 1917 é simbólico, é um marco dessa organização dos trabalhadores urbanos no Brasil, desse movimento operário, dando também o seu recado e exigindo condições de trabalho melhores. Combinados? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Não temos, é isso. Então aqui, galera, ó, falamos das mudanças socioeconômicas, questão do crescimento da população, a imigração, a urbanização, as novas atividades e tal. Falamos da Primeira Guerra Mundial, não da Primeira Guerra, mas do efeito que ela causa na nossa indústria, com essa substituição de importação. Falamos da greve geral de 1917 e desse início, né, dessa consolidação de um movimento, de uma classe trabalhadora urbana no Brasil. É inevitável, onde acontece a industrialização, é inevitável que você tenha, né, um movimento trabalhista organizado também, porque as condições são ruins e as pessoas não são bobas, e mesmo sendo mais fracos, né, na hora de lutar, eles vão percebendo que se unindo, eles vão ganhando força e podem conseguir resultados melhores. Isso até hoje. Os vestibulares querem, eu quero, né, as universidades querem que vocês consigam reconhecer esses movimentos como contribuintes dos direitos que nós temos adquiridos hoje. Tudo bem que nos últimos anos aí a gente perdeu uma parte de direito trabalhista, né? Mas os direitos trabalhistas que nós temos hoje são resultados, né, de muita luta, de um processo longo. Não cai nessa história de que o Brasil tem muito direito trabalhista, tal. Dá uma pesquisada nos direitos trabalhistas da Alemanha e ainda assim é um país liberal e capitalista. É que o Brasil é muito mesquinho e tem uma mentalidade muito escravocrata aí com os nossos empresários. Basta ver que um grande ícone dos empresários hoje, o cara que emprega e dá as cartas e dá opinião, é a porra do velho da van. Você quer um negócio pior que esse? Puta que pariu, né? Ó, novas dinâmicas econômicas, essa foi a aula 36. Um beijo na careca do velho da van, seu idiota.